Desde já agradeço a audiência e o carinho, você que nos acompanha na região de cobertura da TV Correio da Manhã, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, a nossa querida Petrópolis. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho também dos internautas. Facebook, TV Correio da Manhã, YouTube, Correio da Manhã e o nosso site tvc16.com. Bem, você vai ver nesta edição, mais de 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência no Brasil somente em 2022. E mais, em Teresópolis, pré-matrícula online para alunos novos do pré-escolar do 1º ao 9º ano é realizada de 9 a 31 de outubro. E ainda a psiquiatra Karina Leite Calderoni falando sobre depressão pós-parto. E na entrevista do dia vamos falar de reflexologia cromopodal com Leila Martins, que é professora e terapeuta. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet aqui no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. A pré-matrícula online para alunos novos de pré-escolar, ou seja, do 1º ao 9º ano, é realizada de 9 de outubro a 31. Para as creches, será agendado o período de pré-matrícula. Preste atenção os responsáveis, hein? Isso é muito importante para não perder a data. A Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis realiza no período, como eu acabei de falar, de 9 a 31 de outubro, a pré-matrícula do pré-escolar, pré-1 e pré-2, e do 1º ao 9º ano do ensino fundamental para o ano letivo de 2024. A pré-inscrição deverá ser feita por meio do educação.teresópolis.rj.gov.br. Ao acessar a página, terá um link específico para realizar o cadastro. Alunos já matriculados na rede municipal de ensino não precisam fazer esta inscrição. O período para pré-matrícula, para berçário, maternal e jardim, nas creches municipais será agendado e divulgado. No próximo bloco, fique ligado, principalmente as mulheres, vamos falar aqui na questão da violência contra a mulher, vamos falar também aqui o problema do pós-parto, depressão pós-parto e outros temas voltados ao público feminino. Então, fique ligadinho que eu volto já já.
A feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade socioeconômica poderão receber um auxílio aluguel para se protegerem do relacionamento abusivo. A medida consta em lei sancionada nesta quinta-feira, dia 14, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto que altera a Lei Maria da Penha havia sido aprovado no mês passado pelo Congresso Nacional. O auxílio aluguel não poderá ter duração superior a 6 meses. Será pago por estados, municípios ou Distrito Federal, utilizando os recursos destinados à assistência social. Já a decisão de pagar o aluguel deve partir do juiz responsável pelo caso de violência doméstica. Segundo o governo federal, a proposta contou com parecer favorável do Ministério das Mulheres, levando em conta que apenas 134 municípios brasileiros contam com casas-abrigo para mulheres vítimas de violência, além de outras 43 unidades mantidas por governos estaduais em todo o país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública estimou que cerca de 18.600.000 mulheres foram vítimas de violência no Brasil no ano de 2022. Em média, as vítimas foram agredidas 4 vezes ao longo do ano passado. Entre as divorciadas, a média foi de 9 agressões no ano passado. Bem, o que acontece? Muitas das vezes a mulher está sendo agredida e não tem para onde ir, principalmente quando tem filhos pequenos. Então, ela fica pensando, para onde eu vou com essas crianças? Tem municípios e estados que têm casa-abrigo, mas outros não têm. Então, é necessário que se dê uma condição para a mulher poder se afastar do agressor. Bem, agora vamos falar de vacinação para gestante. Que a gente sabe que doenças infecciosas são capazes de causar malformações e deixar sequelas nos bebês se acometerem as mães durante a gestação. Essas infecções também podem ocorrer logo após o parto, antes de ser possível imunizar os recém-nascidos. O Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, responde a esses riscos com um calendário específico da gestante, um dos responsáveis pela eliminação do teto no neonatal do país em 2012. Em 2023, o PNI completa 50 anos. Já presentes no calendário do adulto, as vacinas contra hepatite B e difteria, tétano, precisam ter os cumprimentos de seus esquemas vacinais checados durante a gestação. Quando a mãe está imunizada contra essas doenças, ela transmite os anticorpos ao bebê, protegendo até que chegue o momento dele ser imunizado segundo seu próprio calendário vacinal. A lista de imunizantes recomendados traz ainda a vacina contra a difteria, tétano e coqueluche, específica do calendário da gestante.
Esse imunizante é administrado em uma dose para grávidas a partir da 20ª semana e deve ser repetido a cada gestação. Gestantes que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gravidez devem receber uma dose de DTPA até 45 dias após o parto, o mais precocemente possível. Recomendo o calendário. Já vacinas de vírus vivo atenuado, como a da febre amarela, tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola ou varicela, não são recomendadas durante a gestação, mas isso aí todo médico sabe. É importante que a vacinação contra a rubéola esteja em dia em mulheres que planejam engravidar, porque a síndrome da rubéola congênita é uma doença de alto risco para os bebês e as gestantes não podem ser vacinadas contra essa vacina da rubéola durante a gravidez. Então, assim, atenção, você que pretende engravidar ou que já está gestante, tem que estar com a carteira vacinal em dia para a sua saúde, principalmente para a saúde do bebê. Bem, agora vamos falar hoje, a gente vai receber aqui, tem um vídeo da doutora Karina Leite Calderoni, ela é psiquiatra, ela fala sobre o tema, a nossa parceria com o canal do Doutor Ajuda. Esse tema é muito relevante, a depressão pós-parto, porque acontece muito, sendo que tem famílias que são desinformadas e acham que é frescura, acham que é chilique, acham que é mimimi. Gente, isso é uma doença séria. Então, a doutora Karina, que é psiquiatra, vai explicar para a gente. Vamos acompanhar. Você conhece alguma mulher que depois do parto, ao invés de se sentir alegre com o nascimento do filho, fica triste, chorando sem motivo, com pensamentos negativos? Então preste atenção nesse vídeo porque é disso que vamos falar: depressão pós-parto. O período pós-parto, que em medicina nós chamamos de puerpério, é um período de muitos desafios para a mãe. Além de uma série de alterações hormonais e no seu corpo, ela tem de lidar com o recém-nascido sob seus cuidados, a falta de sono, a amamentação, se adaptar a uma nova rotina e a uma nova dinâmica familiar. Por isso, o puerpério é um período em que muitas mulheres experimentam alguma alteração de humor. Os sintomas são leves e passageiros para a maioria delas, mas cerca de 10 a 15% tem um quadro mais intenso e que não melhora com o passar do tempo, evoluindo para aquilo que nós chamamos de depressão puerperal ou depressão pós-parto. É importante você saber que a grande maioria das mulheres, cerca de 85%, tem um quadro chamado disforia puerperal ou blues, que é a forma mais leve dos quadros depressivos no pós-parto. Os sintomas são oscilações de humor, tristeza, cansaço, insônia, sentimentos de solidão, preocupação excessiva com o bebê. Eles começam em geral nos primeiros dias após o parto e desaparecem espontaneamente em até 2 semanas, sem a necessidade de um tratamento específico. Você deve se preocupar com a possibilidade de depressão pós-parto se os sintomas persistirem por mais de 2 semanas e se não estiverem melhorando com o tempo. Além da tristeza e da vontade de chorar, tem outros sintomas que eu quero que você preste atenção: desânimo e cansaço extremo, mesmo quando você consegue descansar um pouco interesse pelo bebê, falta de interesse e prazer em todas as coisas, falta de apetite, falta de desejo sexual, dificuldade para dormir, medo de ficar sozinha, sensação de que não vai dar conta das coisas, sentimentos de culpa, dificuldade para cuidar de si e do bebê. Esses sinais são frequentes em muitas mães. Se eles acontecem somente em alguns dias, isso é perfeitamente normal. O que não é normal é se esses sinais vão ficando mais graves e não melhoram com o passar do tempo. Nesse caso, é a hora de procurar um médico psiquiatra para avaliar se é necessário iniciar um tratamento. Agora eu quero chamar a sua atenção para os sinais de gravidade no período pós-parto, que em medicina nós chamamos de sinais de alerta. Tem alguns casos em que a depressão pós-parto fica tão grave que a mulher começa a ter pensamentos muito negativos em relação a ela mesma e em relação ao bebê, muitas vezes com ideias de suicídio ou de fazer mal para o bebê. Se isso estiver acontecendo, ela precisa de uma consulta psiquiátrica de urgência no pronto-socorro. Nesses casos graves, muitas vezes a mulher não tem iniciativa de procurar o tratamento. Por isso, é muito importante que famílias
familiares e amigos ajudem, reconhecendo o problema e levando a mulher para o pronto-socorro. O segundo sinal de gravidade é a psicose puerperal. Nesse caso, que normalmente acontece nos primeiros dias ou semanas após o parto, a mulher pode apresentar alucinações, que significa ouvir vozes ou ver coisas que não estão acontecendo, delírios, que são ideias que não correspondem à realidade, um discurso desconexo, ou seja, falando coisas sem sentido, comportamento desorganizado, ou seja, se comportando de maneira estranha ou diferente da habitual, agressividade e algumas vezes também ideias de suicídio. A psicose puerperal é um transtorno mais raro que a depressão, mas é muito grave e é uma emergência psiquiátrica. Por isso, nesse caso, procure o pronto-socorro. Quero que fique bem claro que a depressão pós-parto não é culpa da mulher, não é frescura, não significa que você não é uma boa mãe ou que fez algo de errado. A depressão é um transtorno muito comum nessa fase e tem tratamento como qualquer outra doença. Se você ou alguma conhecida sua está tendo esses sintomas de que falei aqui, procure o médico psiquiatra. Com a ajuda profissional adequada e o apoio de familiares e amigos, você pode melhorar muito e ficar totalmente bem. Esse é o canal Doutor Ajuda e o seu objetivo é te transformar em um paciente mais bem informado. Muito obrigada a parceria com a doutora Ajuda e a doutora Karina. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos continuar falando de saúde. Vamos falar de reflexologia com a professora e terapeuta Leila Martins. É rapidinho, menos de 2 minutos eu já volto. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Minha mãe disse que quando eu nasci eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que... Leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai! Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde o segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Bem, vamos continuar falando de saúde. Sexta-feira a gente vai falar de saúde, um tema mais light, porque nós merecemos. Eu vou falar de um assunto que particularmente, assim, eu não entendo muito, mas eu gosto muito, que é a reflexologia. E principalmente a reflexologia, creio eu, é
é bem complexo, eu tenho especialista aqui para explicar, mas quando eu falo de reflexologia, eu já penso naquela massagem maravilhosa dos pés. Boa tarde, Leila, tudo bem? Ai, tudo bom, Beth. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, linda, por estar aqui no seu programa. Sim, a reflexologia é, na maioria das vezes, feita nos pés, como também feita nas mãos, sim, como também feita no rosto, porque nós temos os pontos reflexos. Os pontos reflexos do corpo são 156, tá? Mapeado pelo Imperador Amarelo há 10 mil anos na China, que foi da onde veio essa terapia oriental. Sim. E mais aqui no Ocidente é se trabalhado praticamente os pés, as mãos e os rostos, mais os pés. Então, na sola dos pés e no dorso dos nossos pés, nós temos os pontos reflexos de todos os órgãos e vísceras do nosso corpo. Então, ali tem os pontos dos rins, dos pulmões, do coração, né? Do fígado, da vesícula, dos olhos, dos ouvidos, então, do cérebro. Então, quando vamos lá, aplicamos a reflexologia, que são massagens, mas massagens de pressões. Nesses pontos reflexos é onde o organismo e o corpo respiram. Então, eles falam para eles mesmos, nossa, estou sendo tratado, estou sendo curado. Por quê? Porque quando eu vou lá no ponto reflexo do fígado, o fígado dá uma respirada. Então ele se sente aliviado porque aquela toxina toda que estava no fígado, que o nosso fígado é o nosso laboratório, então ela já está toda ela dissipada dali. Aí vamos para o ponto reflexo dos rins. Quando eu vou lá no ponto reflexo dos rins e faço, tá entendendo, a massagem, que é, né, a pressão, mas tem, né, outra, pressão, mas não é só chegar lá e espremer, claro, pressionar, tem a técnica. Sim. Então os rins também, eles respiram aliviados. Por quê? Porque depois sai na urina toda aquela toxina. Aí na urina sai o que o fígado eliminou, o que a vesícula eliminou, o que os intestinos eliminaram e sai, sabe, tudo na urina e nas fezes também. Então a reflexologia podal, o benefício dela, Beth, é muito amplo. Então se trata-se todo o corpo da pessoa, os órgãos, as vísceras, e também alguns distúrbios também da própria pessoa. Melhora a depressão, a insônia, a irritabilidade, melhora a alimentação. A pessoa começa a olhar a alimentação e rejeitar aquela alimentação gordurosa, aquela alimentação pesada. É excelente, tá, para pessoas que têm a tendência de beber, as pessoas que têm a tendência de fumar exageradamente. Eu já tive clientes que fumavam 2,5 maços de cigarro por dia. Veio para fazer as sessões, não parou, mas um maço estava durando 3 dias. Nossa, olha a diferença. Diferença, de 2 por dia, 1 para 3 dias. A depressão, a insônia, a irritabilidade, o nervosismo e automaticamente melhorando toda essa questão, a pessoa melhora. E tem uma boa qualidade de vida. Detalhe, uma coisa que me chama a atenção, que eu quero te chamar a atenção para a reflexologia, assim, de repente você não está sentindo nada. Ah, eu vou fazer porque essa massagem é uma delícia. Por que eu estou dando aqui, estou falando isso, Leila? Eu nem te conheci, isso tem uns 30 anos. Eu morava lá no Rio. E alguém me falou, olha, tem uma medicina chinesa que é uma delícia, faz a massagem nos pés e você sai leve flutuando. E na época eu trabalhava em comércio, só vivia com as pernas cansadas, eu falei, então eu quero fazer isso, quero sair flutuando. Na minha primeira folga, eu marquei e fui. Estou pensando o quê? Vou deitar lá, vou dormir, porque vai fazer a massagem.
Aí que vem a maravilha da reflexologia. Começou a fazer, encostou num ponto que eu dei um pulo. Eu só não bati no teto, porque o teto era alto. Porque se fosse um teto baixo, acho que eu dei um pulo. Uma dor alucinante. Eu falei, que isso? Me falaram que isso aqui era... Aí ele, muito calmo, era descendente de chinês, acho que o pai dele, ele falou, por favor. Aí foi lá devagar. E eu urrava. Aí ele falou assim, você está com gastrite caminhando para a úlcera. Eu falei, não, eu não estou sentindo nada. Aí ele falou, você toma muito café? Tomo. Você se alimenta direito? No horário? Não. Você não sei o que... Aí ele falou, então procure o seu médico, porque aqui eu não vou poder nem mexer, porque você está quase com uma úlcera, eu não vou poder mexer aqui. Se fosse o início, eu poderia, a gente ia limpar isso aí, só que estava no ponto. Aí eu falei, tá, então faz massagem onde não dói. No outro, aí eu sei que foi aparecendo, falei, não quero mais não, paguei, fui embora chateada. Não demorou uma semana, eu comecei a passar mal. Do trabalho me levaram correndo para emergência e me internaram. Eu estava com princípio de úlcera seríssima. Ele me avisou, mas sabe, aquelas coisas muito novas, porque você é nova, acha, né, que tem a fonte da juventude, você não fica doente, que está tudo bem. E aí foi quando eu tratei, né, e graças a Deus não chegou a virar uma úlcera. Mas olha a importância, e desde esse dia, depois que passou o SUS, passou tudo, eu falei, gente, isso é muito bom. E aí depois... Aí eu fiquei meio assim, eu falei, não, ele vai descobrir outra coisa, não sei o quê. Eu sei que anos depois, eu fiz de novo, já morando em Petrópolis, antes de eu te conhecer. Uma menina, até esqueci o nome dela, que foi ótimo, mas eu também senti um desconforto e era um problema. E eu não sei, eu não lembro, eu fiz uma vez com você, né? Tem muito tempo já, ou não? Não, a reflexologia você não chegou a fazer comigo, não. Fazer. Espero não achar nada. Mas a importância, Leila, porque assim... às vezes você não sabe que tem um problema. Isso, é isso mesmo. Isso aí foi uma coisa que me marcou, estou te falando de 30 anos atrás. Então, em 2011 também eu estava atendendo uma funcionária do Banco do Brasil, ela não, acho que ainda é. Não sei se já se aposentou, né? 2011, 2010 para 2011, já estamos em 2023. Então, comecei a fazer a reflexologia nela, de repente eu fui lá no ponto da bexiga, perto dos rins. Ela falou, nossa, Leila, tá doendo aí, me deu um desconforto. Leila, eu senti pontada aqui atrás, ó, a região dos rins. Eu falei, bom, espetacular. Você sentiu pontada? Então eu vou pedir uma coisa a você. Procura realmente o médico, peça um exame de urina, mas não peça só o EAS, você peça uma cultura. Porque se você sentiu esse desconforto, e o ponto da tua bexiga, ele está latejando. Aí eu fui para os rins, porque eu sinto na ponta dos dedos o ponto reflexo latejando. Aí eu fui lá, ela fez assim, né, na maca, falou, nossa, Leila. É uma dor que eu tá senti, doendo. não podia encostar em mais nada. Então eu falei, procura e faça. Não deu 4 dias, ela, né, me ligou para o meu celular, que naquela época não existia nem o WhatsApp. Ela falou, Leila, realmente eu estou com uma infecção urinária muito alta. E não estava sentindo nada? Não estava sentindo nada. Que nem eu, mas na hora quase que úlcera, eu apertei o ponto, isso aí. O que aconteceu? Né? O corpo falou, maravilha, meu Deus, isso. Agora ela vai dar atenção e vai correr para se tratar. Foi o que aconteceu contigo. Porque se você não fosse, o teu caso poderia ter sido mais grave. Se ela não fosse ali, para você ver como é que, né? Já dá até infecção generalizada sem a pessoa saber. Aí já chega o ponto de uma emergência e tal. Uma emergência e rins, né? E os rins dela, ela fez a ultrassonografia, ela fez os exames, os rins dela, o direito ainda estava com cálculo renal. Meu Deus. Então, é impressionante. E a reflexologia podal, como você falou, ela tem uma associação, que é a reflexologia cromopodal, que logicamente, a cromoterapia associada à reflexologia, porque quando você joga a cor nos pés da pessoa, automaticamente também todos os órgãos também, eles são beneficiados. E um detalhe, se naquela época, né,
eu tivesse jogado a cor específica e aonde você fez tivesse jogado a cor específica, vamos dizer assim, a cor já ficaria ali protegendo o órgão. Oh, que interessante. E, logicamente, você ia ter os teus passos, né? Para não chegar a um caso mais grave. Porque o mundo, Beth, a gente sabe que o mundo é colorido, né? A natureza é verde, sim, o mar lindo. É azul, os pássaros são de todas as cores, e as frutas, os legumes e as verduras têm todas as cores. Deus faz tudo perfeito. Tudo você vê. perfeito. Isso, então, essa medicina chinesa aí, que ela se espalhou por todo o mundo, ainda bem que se espalhou, porque aí pode ajudar muitas pessoas, é um tratamento, é a maneira de você descobrir sem ter que passar por um exame tão invasivo, porque às vezes a pessoa está sentindo alguma coisa e faz um exame invasivo, não é isso, é aquilo outro. E aí já vai direto, fala, procura o seu médico nisso. Já vai direto. E se for uma dor levinha, eu acho que ali mesmo dá para resolver, né? Pelo que eu entendi. Dependendo do que for. Agora, eu sempre falo, quando eu chego no ponto e a pessoa, eu falo, não, vai a um clínico geral, primeira coisa, e faça uma ultrassonografia abdominal total, faça uma sonografia dependendo do ponto intravaginal, faça um exame de sangue, um exame de urina. Agora, o fumante, quando se vai no meridiano, que são chamados dos pulmões, é impressionante como o fumante ele começa a colocar para fora, expelir. Aí o que os pulmões fazem? Os pulmões eles começam a respirar, porque a maioria dos fumantes, a maioria não, né? Todos os fumantes, os pulmões são comprometidos, não vem falar que não, porque são. E logicamente a tendência é ir para o coração. Então, o que acontece? O coração começa a respirar, ele começa a bater, sabe, melhor, e os pulmões começam a expelir. Aí, dá licença da palavra, mas é a palavra expele com catarro. Sim. Aí a pessoa começa a botar catarro, e dependendo de como já estão os pulmões, dependendo da cor do catarro que sai. E aí, logicamente, tem que se correr para fazer uma chapa de pulmão, para saber como é que está. Mas, geralmente, tudo é expelido. A pessoa que sofre com depressão, ela começa a se sentir assim, mais elétrica. Mas por quê? Porque os órgãos estão sendo limpos. Olha, então, que maravilha. O mental da pessoa já começa, porque é oxigênio, a gente não vê o oxigênio, então a pessoa fica assim. Mas tudo é oxigênio, então o corpo como um todo, ele começa a oxigenar. Então a pessoa, eu falo sempre, gente, água, bebam muita água, porque a água ajuda a limpar. Quando está fazendo a reflexologia também, porque não é uma sessão, é no mínimo 5, no máximo 10. Né? Vamos dizer assim. Então, uma por semana, uma de 15 em 15, uma por mês. Já estou aqui doida para fazer. Né? Então, você já está na fila, vamos lá. Já está na fila. Aí, conclusão. A pessoa começa, e a pessoa ela está tão contaminada, ela está tá tudo, sabe, tão saturado devido a tudo, que ela às vezes até se espanta. Ela fica mais saudável, ela acorda mais cedo, ela consegue respirar. Que maravilha. Então, a reflexologia realmente é um tratamento natural, né? Um tratamento que tem contraindicações, sim. Quando a pessoa está com febre, não pode fazer reflexologia. Se a pessoa está com alguma infecção já generalizada, não pode fazer. Se a pessoa tem marca-passo, não pode fazer porque acelera o marca-passo. Se a pessoa teve câncer menos de 5 anos, também não pode fazer reflexologia. Então, se a pessoa está com alguma infecção dental, também ela não pode fazer uma reflexologia. Por quê? Porque o organismo vai botar aquilo tudo para fora. Mas, se a pessoa já está somatizando aquilo, ela primeiro vai ter que tratar. Não com a reflexologia. A reflexologia, sim, ela aponta o caminho. Como apontou o seu, como apontou dessa moça, né? Então, ela aponta o caminho. Aí, sim, trata, cuidou, tá bom?
Não tem mais nada? Então volta para a E reflexologia. qual ponto que descobre, por exemplo, a pessoa que está com triglicerídeo alto, colesterol, tem algum ponto que descobre que se está entupindo, se não está entupindo? Tem, porque o colesterol, né, é a pressão. Porque geralmente pessoas que são hipertensas têm o colesterol alto e vice-versa. Pessoas que são diabéticas é o baço e o pâncreas, porque é a insulina, entendeu? Porque o baço e o pâncreas, vamos dizer assim, é um fabricante da insulina. Então, quando eu vou no ponto reflexo do baço e do pâncreas, se a pessoa ali já está apresentando uma pré-diabetes, na hora ali vai corresponder. Vou pedir à produção para colocar o desenho dos pés. Tá, produção? Um desenho da reflexologia dos pés, ó. Ah, sim, olha lá. Ah, esse dedinho é muito bom. Se nada doer, né? Oi? E olha lá, tá vendo os pés com todos os órgãos, verdade, né? Então, ali tem os intestinos, olha lá, o fígado, o pulmão, né? Lado esquerdo e direito, né? O pulmão direito, o pulmão esquerdo, né? Não? Coração. Meu Deus, muito interessante, os olhos, né? Muito interessante. Os chineses, nesse ponto, eles são eles são. O Beth, é uma medicina milenar, tá vendo? É uma medicina milenar. Ali. Porque o do direito tem uns órgãos, o esquerdo e tem dos outros. Esquerdos tem outros pontos. Então, gente, o lado esquerdo fica o coração. Então, no pé esquerdo, a gente trata o coração. No lado direito está o fígado. Então, no pé direito, a gente trata o fígado. Eu quero ir, mas estou até com medo. Vou descobrir, meu Deus. Não precisa ter medo, não. Olha lá, das cores. Olha lá, né? Então, olha, interessante. Então, tá vendo esse mapa colorido? Sim. Então, esse mapa, ele foi montado como a reflexo cromopodal. Então, está aí, né? Então, tá lá, ó, escrito lá, tudo direitinho, do número 1 ao número 26. Então, são as cores, né, que eu atendo, que eu trabalho nos pés para, vamos dizer, desintoxicar tem que marcar isso pra ontem, toda essa parte, né? Toda essa parte que está aparecendo aí. Vou marcar contigo, se descobrir alguma coisa, misericórdia, vou ter que contar aqui pro povo. É das mãos. É das mãos, é a mesma coisa. Os meridianos do corpo estão também nas mãos, como estão também no rosto. Eu não sei se eu botei a foto do rosto. Tem do rosto também, né? Tem, a produção vai achar lá. Né? Tem então, olha lá. Então, a reflexologia cromopodal, ela pode ser feita nos pés, nas mãos e no rosto. Sendo que, logicamente, você não vai na sessão e eu vou fazer no pé, na mão e no rosto na mesma sessão, não. Porque sobrecarrega o organismo. Aí também não é... dividir isso aí. Né? Melhor começar pelos pés. Começa pelos pés. Que é a parte... Né? Se não tiver com nada doendo, é muito bom. Porque o que eu faço nas mãos, geralmente, a maioria... Nós trabalhamos com as mãos 24 horas por dia, né? É verdade. Então, sim, a massagem que eu faço na mão é até uma massagem reflexa, que eu não vou lá estimular. Ali o fígado é o quê? O fígado está onde? Fígado, olha lá, ó, o fígado está perto da sobrancelha. Tá vendo? Pois é. Olha lá, o estômago, aqui debaixo dos olhos, o rim, entendeu? Interessante. É muito interessante. No rosto eu nunca fiz, não. Já fiz nas mãos e nos pés, só que das mãos na época eu não descobri nada, estava tranquilo, estava bem. E tem o rosto também, né? Obrigada, produção. É muito interessante, sabe, Albete, porque realmente, como eu te falei, é um tratamento assim, né? Vamos dizer, natural. Sim, sim. É um tratamento que se pode se fazer, né? Mediante a possibilidade financeira ou de tempo da pessoa. A pessoa que tem, exemplo, a gente sabe que drenagem linfática, eu acho até que você faz também, não faz? Faço. Então, a gente sabe que é bom para quem tem retenção de líquido, mas na reflexologia tem alguma coisa para isso? Tem, na retenção de líquido tem, nos meridianos, tá entendendo? Que interessante. Como é que se fala? Dos intestinos, né?
Sim. Então, no meridiano do estômago, do esôfago, dos intestinos. Então, o próprio pé, ele já está ali, todo ele reflexo, porque já trabalha-se ali também o sistema circulatório, o sistema respiratório. Eu quero fazer um alerta rapidinho aqui, Leila. Você que está vendo isso, não acha que vai na internet baixar as fotos e sair apertando, não. Gente, não é isso. Não, pelo amor de Deus. Isso é um estudo, é uma medicina, a medicina chinesa, tem toda uma técnica, é um estudo. A Leila trabalha com terapia há mais de 20 anos. Quantos anos, mais ou menos? Desde 2004, reflexologia desde 2007. Sim, mas você já trabalha com terapia há muito tempo. Já põe uns 30 anos Então, aí. é uma pessoa que estuda, que sabe o que está fazendo, tá? Porque às vezes a pessoa, então vou baixar lá no Google a fotinha e você apertando. Gente, pelo amor de Deus, isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Não, tem que fazer alerta que tem gente que viaja, né? Não, vai, mas tem lá, tudo bem. Tem lá os vídeos no YouTube, mas, gente, isso não é assim, por aí. Se a gente fala de saúde, tem que fazer um alerta. Isso aí, como é que se fala? Isso exige, sabe, de cada pessoa um comprometimento com ela mesma. E outra coisa, como é que vai se fazer uma reflexologia podal? Como é que você vai fazer em você uma reflexologia podal? Você vai dobrar a perna e vai fazendo na sola do pé, em cima do pé. Olha aqui o que você já está fazendo, ó. Você já está dobrando. Então, você já está comprometendo todo o sistema circulatório, o sistema linfático. Então, já está comprometendo, porque ele já está retido aqui, ó. Então, Então, não, eu gosto de fazer esse alerta, porque a gente sabe que tem gente que assim, meio completamente desorientada. Não, vou baixar ali a foto, já vou começar a fazer. Gente, não completamente. É assim. Tem muita gente sem noção. Aí depois, o que acontece? Bate lá no médico com uma febre, aí bate lá no médico com uma infecção. Nem sabe por quê. Nem sabe por quê. Aí, né, o que acontece? Vai começar a ficar pesquisando da onde que apareceu isso. Mas só que não fala para o médico a besteira que faz. Aí até que chega a descobrir tempo, dinheiro, né? Um monte de coisa. E depois, medicação. Medicação que vai tomando, e ainda vai, sabe, enchendo ainda mais o organismo de tóxico. Porque a medicação, Beth, a gente sabe muito bem que eu já falo aqui... conserta uma coisa e destrói outras. Há 20 anos que você me entrevista, não são 20 dias. É verdade. E toda vez eu falo, a medicação alopática, ela só vai no efeito. Ela não vai na causa. Verdade. Então, ela lá, tudo bem, ela vai para a gripe, mas em compensação, ela se acumula aquele resíduo do que sobra nos órgãos e nas vísceras. E o fígado é o nosso laboratório, né? Então, vai se acumulando tudo, vai se acumulando. Se tiver um órgão ali que não esteja muito bem, na mesma hora vai para aquele órgão. Aí não se sabe aonde que se vai parar isso. Você está atendendo no mesmo lugar, ali na Alencar Lima ou mudou? Isso. Na Alencar Lima, ali no edifício Sinda, né? É, no edifício Sinda. 10º andar, isso? Isso. Mas aí tem que me ligar. Tem que marcar. Tem que não, marcar. eu sei, é só... Não, eu estou perguntando até para mim mesmo. Né, tem que marcar. Ligar para mim para o 99200-2042. Falar devagar? Falar devagar. 24. Ver se a produção consegue. Coloca aí, 24. 92 00 2042. Tá, acho que eles vão conseguir sim. E qualquer coisa, se não conseguir, a pessoa volta lá e anota. Porque o que acontece? Eu tenho uma preocupação muito grande de trazer pessoas aqui. Claro, o médico é ele que responde pelo CRM dele. Mas quando não é médico, a gente tem a preocupação assim, levou fulano lá e falou isso, aquilo. Porque eu sou uma pessoa, quem me conhece pessoalmente, quem convive comigo, sabe que eu sou super adepta de tudo natural. Eu não gosto de tomar remédio. Eu tive uma gripe mês passado, não sei se é gripe, na verdade, porque eu não fui ao médico. Então, não sei se foi gripe, eu não sei se foi resfriado, eu não sei se foi... Eu não sei. Eu falei, gente, eu já estou assim. Aí eu vou para uma UPA da vida que está cheia de vírus e bactérias. Se eu tiver só com resfriado, vai aumentar. O que eu fiz?
Fui tomando chá de limão com mel e alho. Claro, você tem que tomar isso quentinho e ficar embaixo do cobertor, tá? Né? Tomar isso para chuva. Tem que... E aí fui só coisas naturais, fui procurando me alimentar melhor. Demorou? Demorou, fica bom. Porque você toma um monte de remédio, uma semana você tá boa do resfriado. Demorou. Devo ter ficado uns 15 a 20 dias assim, mas foi tudo natural. Foi tudo natural. Por quê? Cada vez que você ingere, é só uma Novalgina, é só um isso, é só um aquilo. Porque a gente fala Novalgina, que é o nome comercial, mas é dipirona. Que é dipirona, É dipirona. É só isso, aquilo, quando você vê. Você tomou um monte de remédio. Isso. E não adianta que a gripe, o resfriado, os próprios médicos dizem, eles têm um tempo deles, porque o vírus tem todo... Tem um tempo. Processo. O que o medicamento faz? Ele esconde um pouco. Aí você... Ele retém dentro do organismo. Retém. Então, eu fiquei naquele processo mais longo, mas eu não tomei nada, nem remédio para dor de cabeça. Isso, está de parabéns. Sabe? Porque e o eu organismo faço vai sempre no seu assim. tempo. Porque, gente, tudo isso que está ali, que a gente nem sabe o que está ali, que está escrito na bula, mas a gente nem sabe o que significa aqueles nomes. Você sabe o que significa? Se você não for farmacêutico, médico, muito curioso para pesquisar, você não sabe o que você está tomando. Eu não tenho essa curiosidade de ficar lendo bula lá, aí vai lá, pesquisa o que é isso, não. Então, eu prefiro nem tomar isso, a não ser assim. Uma coisa mais séria. Eu fui ao médico, você tem que tomar isso, senão não tem jeito. Aí você tem que tomar. Mas se é uma coisa que o médico falou, isso aqui vai acelerar, mas se você conseguir ficar só no chazinho, tá bom? Eu prefiro. É muito interessante. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu tive que fazer uma cirurgia em 2005, né? Que eu tirei o útero e tive que tirar o ovário, logicamente direito, porque já estava com vários cistos que até a minha médica, né? E o meu médico falou, olha, Leila, não, é melhor não arriscar. Você sabe que eu fui redundante de tirar. Sim. Mas, Leila, amanhã você pode ter um câncer. Então, tudo bem. Então, eu já era usuária de toda essa medicina natural. Então, eu já tomava floral e fitoterápico, né? Então, foi muito interessante. Eu fiz a cirurgia às 7 horas da noite. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, foram lá as meninas, fizeram o curativo. Eu já saí andando, sabe, da cama, já estava passeando para tudo quanto é lado. Então, o pessoal ficou tudo assim, né? Tudo assim. E eu levei o meu floral. Sim. Eu levei o meu floral para o hospital. Claro. Né? E continuei tomando, e detalhe, pingando na cicatriz. E pingava na cicatriz. Mas isso sou eu, Leila. Né? Isso sou eu, Leila, porque eu já era terapeuta. Então, eu levei e continuei tomando. No dia seguinte, eu já estava andando para tudo quanto é lado, já estava indo para casa, enquanto tinham duas que fizeram a mesma cirurgia do que eu, né? Ficaram lá 5 dias em cima da cama de Santa Teresa. Porque as pessoas... Agora, por quê? Porque o meu organismo, ele já estava preparado para poder receber, logicamente, um antibiótico. Sim. Depois da cirurgia. Eu tomei 7 dias de antibiótico, não tem como. Não tem como. Cirurgia, e anti-inflamatório. Mas o que aconteceu com o meu organismo? O meu organismo aproveitou todo o antibiótico que eu precisei tomar, isso que eu gostaria de deixar aqui bem claro, e pegou e expeliu a toxina que ia ficar grudado. Mas é o que não acontece com 90% das pessoas. Por quê? Porque o meu organismo, ele já está condicionado e limpo de tanto eu usar, sabe, os florais e a fitoterapia natural. Então, conclusão, Beth, fez o efeito. Fez o efeito assim, que sabe, bom. Imediato. Até a minha médica, né, que é a doutora Sandra Keipel, falou, Leila, a sua recuperação realmente foi assim, algo... Eu falei, mas também, né, doutora? Ela falou, Leila, mas também, cá para nós, né? Também, você também, logicamente, né? Fazendo uso da medicina natural e não ficou no meu organismo. Por quê? Porque a toxina que ia ficar, que é o resíduo do antibiótico e o resíduo do anti-inflamatório, ela foi expelida, meu organismo naturalmente expeliu. Então, eu não tive nada posteriormente.
é o que as pessoas costumam ter. Eu gosto muito de conversar com você, mas a produção está aqui me incomodando, que o tempo acabou, que o tempo acabou, que o tempo A acabou. gente fica aqui o Leila, dia olha inteiro. só, você, obviamente, a gente não veio falar nada de religião, mas você sempre fala de coisas naturais, e eu mesmo antes, né, quem me conhece, que me acompanha há 20 anos, mesmo antes de eu aceitar Jesus, né, de eu ser evangélica, eu sempre gostei de tudo natural, porque eu entendo, Leila, independente de religião, tá? Eu entendo que tudo natural vem de Deus. Sempre. Claro, tudo natural de Deus. E se é de Deus, é bom. Mas não veio, meu Deus, tá? Nós temos as frutas, os legumes, as verduras, então, a água. Só para... Eu estou falando né? Porque a Leila veio aqui falar dessa medicina natural, que é uma benção, mas eu estou falando o seguinte, agora só para encerrar, que a produção já está puxando meu ouvido. Deixar aqui para você uma palavra para você que está em casa. Eu faço uso, sempre fiz, mesmo antes, quando eu estava no mundo. Mas, hoje em dia, com a fé que eu tenho, soma-se essa fé em Jesus Cristo, mais as coisas naturais, olha, de verdade, eu não lembro a última vez que eu tomei um remédio. Tá vendo? Não lembro. Da última vez que eu tive um problema, a médica, tem que fazer isso, sei o quê, vai precisar de cirurgia. Eu falei, quê? Não. Tratei tudo natural, orei ao Senhor, entreguei na mão dele. Quando eu voltei lá com os exames, ela não entendeu nada, ela ficou assim, zonza. Eu tenho um exame lá em casa. Meu Deus. Por quê? Beth, Deus faz milagre com a gente, porque nós somos filhos dele, só isso, não precisa falar mais nada. Mas nós não somos imagem e semelhança de Deus. Mas nós tem não gente somos que se apavora. Criador. Quando o médico fala a coisinha, pronto, acabou. Tem que confiar. Tem que confiar, nós somos descendente dele. Então, nós somos também ele. Isso, não é isso? Então, está tudo certo, Beth. Você não está errada, porque não. Eu confio em Deus, amo Jesus da mesma forma. Glória a Deus, sabe, Deus é onipotente, onisciente, onipresente e é o nosso, tá entendendo? É o nosso criador de tudo que aqui está na terra, acabou. E se partiu dele, por que vai fazer mal? Verdade, não é? Muito obrigada. Gente, eu que agradeço também. Um beijo para todos. Beth, mais uma vez, obrigado. Fala o telefone aí mais uma vez. 992-00-2042, 24. Tá, então, e aí fica no Facebook, no YouTube, se a pessoa não conseguiu anotar, volta lá. Isso, tá aí, se a pessoa não conseguiu anotar, volta lá e pega, porque vale a pena. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Eu volto, assim Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.